E aí pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Gustavo Montanha e eu desenvolvo os conteúdos de história, filosofia e sociologia aqui no canal Não Perca a Cabeça. E antes de começar essa aula, quero dar uma dica pra vocês. Vai lá na página História nas redes sociais, tem um conteúdo maravilhoso. A descrição tá aqui embaixo, ó. Vai lá, vocês não vão se arrepender. Extremamente crítico, inteligente. Você vê lá um post do Hitler, post do Stalin, Lenin, de todo esse pessoal maluco da história aí. Como que seria se esses caras tivessem Facebook, tivessem WhatsApp? É muito boa a ideia. Vai lá, não perca a cabeça, continue com a gente, porque hoje a aula é sobre iluminismo. Século XVIII, o século das luzes, o momento de transição da idade moderna para a idade contemporânea, e o movimento que vai dar o norte intelectual, artístico para essa transição é o iluminismo. O iluminismo é esse movimento de pensadores que vão começar a criticar o antigo regime, criticar a monarquia e aquela forma de organização política, social e econômica, e vai dar os novos rumos para a Europa. Esse movimento, ele teve grande repercussão na Alemanha, na Inglaterra e principalmente na França. Surgiram muitos pensadores nessa época, pensadores que você escuta até hoje sobre eles. Por exemplo, Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau. Esses caras, eles pensaram uma nova sociedade. Então, vai lá e procura saber desses caras certinho, o que cada um pensou sobre mundo, sobre política, sobre economia, sobre sociedade. Vai lá na História nas redes sociais, que lá tem uns posts deles, né? Muito bom mesmo. Vai lá que tem até um artigozinho lá só pra iluminismo, ficou muito interessante. Voltando, esses caras, eles começaram a criticar o antigo regime. Eles começaram a criticar a política, a economia e como que se organizava as questões culturais do antigo regime. Para que você consiga entender perfeitamente qual que eram as propostas e críticas dos iluministas, você tem que entender qual que era o sistema que os iluministas criticaram, questionaram, que era o chamado Antigo Regime, que era o sistema que regia aí a Europa no século XVIII. Então vamos aí, vamos dividir em política, economia e sociedade. Quem mandava na política no Antigo Regime era o rei, que ele tinha poderes absolutistas, absolutos. Então, esse sistema político do Antigo Regime era chamado de absolutismo. Nas questões econômicas, o sistema que regia a economia era o mercantilismo. O mercantilismo, ele era um sistema montado para o rei, era um sistema montado para o governo. Ele podia influenciar a todo momento na economia e nas relações econômicas da sua nação, sua monarquia. E aqui nas questões sociais, culturais, era a igreja, era a fé que tomava conta. Você não podia questionar questões, doutrinas e coisas que já eram certas que vinham da igreja. Olha só, então nós temos aqui desse lado montadinho como que era o antigo regime. É absolutista, ele é mercantilista, ele é religioso. Eu falei sobre o antigo regime com touca. Para falar qual que eram as propostas dos iluministas, eu vou tirar a touca. Então vamos aí, desse lado aqui, vamos colocar quais que eram as propostas de mudança dos pensadores iluministas. Em relação à política, os iluministas propunham a democracia, muito diferente do absolutismo do antigo regime. Os iluministas, eles diziam que o poder não poderia estar centrado numa única pessoa, que esse poder ele tinha que estar dividido e que outras pessoas tinham que ter participação nessas relações políticas, na política de uma nação. Um cara que falou umas coisas muito interessantes e que acontecem nos dias de hoje foi Montesquieu, que dividiu o poder em judiciário, legislativo e executivo. Agora, nas questões econômicas, eles criticavam esse mercantilismo, eles criticavam esse poder de influência do Estado na economia. Eles propunham o liberalismo econômico, aonde a economia fosse livre. Então, o que acontece? Qualquer pessoa podia ter relações econômicas com qualquer nação. Isso é muito bom para a burguesia, né? Muito bom para a burguesia, que era muito limitada aqui por esse poder mercantilista. Um cara que pensou muito sobre isso foi Adam Smith. E muitos dos princípios de Adam Smith estão presentes na sociedade atual. E nas questões sociais, os iluministas pregavam a razão, a forma metodológica, científica,
sistemática de se chegar à verdade, questionando diretamente aqui a sociedade como se organizava no antigo regime, aonde a igreja e as doutrinas da fé era a verdade absoluta. Eles questionavam essa verdade absoluta aqui, vindo das questões religiosas, e pregavam a razão, pregavam a ciência. Então aqui está montado o antigo regime e as mudanças propostas pelo iluminismo. Agora coloca a touca novamente para continuar o nosso videozinho. Então é isso, cara. Esse era o iluminismo. Essas eram as ideias principais aí dos iluministas que questionavam esse antigo regime. Pessoal, é tão sério que essas ideias, elas tomaram uma proporção tão grande que elas levaram a revoluções que iriam mudar toda a estrutura do antigo mundo moderno. Independência dos Estados Unidos, Inconfidência Mineira aqui no Brasil, a mudança de mentalidade da Inglaterra, né, meu, que mudou todas as suas formas de produção, e principalmente a Revolução Francesa, que é o marco, né, do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que é o grande ápice aí das ideias iluministas. E é isso, pessoal. Esse é o fim da nossa aula. Muito obrigado. Continue com a gente. Não perca a cabeça e tamo junto. Tem que falar? Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu like. Se inscreve no canal. O que mais? E não esqueça de apertar no sininho para receber todas as notificações do vídeo. E não esqueça de apertar no sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal e dos nossos vídeos. Tamo junto. Ficou bom? Aham.